A igreja deve se mostrar fechada aos apelos de uma sociedade que clama por justiça social? Você está no canal Todavia. Esse é um canal de conteúdo cristão que procura relacionar o mundo contemporâneo com a fé bíblica. Se você ainda não conhece o nosso canal, eu convido você a ver outros vídeos onde a gente fala de assuntos interessantíssimos. E se você já é daqueles que recorrentemente tem visitado o canal e assistido os vídeos, eu convido você também a se inscrever. Afinal de contas é gratuito e você ainda pode acionar a opção todas as notificações, a fim de que você receba sempre o conteúdo novo assim que ele for postado no nosso canal. É muito importante também que você já deixe o seu like aqui, porque é mais fácil você dar o like agora e, caso você não goste, retirar no final, do que você deixar depois para dar o like, porque a maioria das pessoas acaba se esquecendo. Quando a gente fala de justiça social, a gente tem que lembrar que esse termo não é unânime, existem várias interpretações dele. Existem aqueles que clamam por justiça social, especialmente defendendo aqueles que são chamados de minorias históricas, alegando que foram perpetuadas injustiças históricas a respeito dessas minorias, como mulheres, negros, homossexuais, etc. Essas pessoas precisam ter uma voz e precisam então reivindicar os seus direitos de igualdade diante da sociedade. Essa interpretação muitas vezes acaba caindo num viés mais marxista, um pensamento de esquerda. E isso tudo acaba reforçado bastante pela mídia que defende esses grupos. E aí existem termos como, por exemplo, lacração, quando você percebe que um filme, um ator ou uma situação é usado de forma forçada para tentar defender os direitos dessas minorias. E você vê constantemente Hollywood colocando em papéis clássicos interpretados por homens, mulheres, com essa intenção de reivindicar o papel da mulher na sociedade. Então, em várias áreas da sociedade, não apenas no entretenimento, existem essas reivindicações para que as minorias históricas assumam um papel mais decisivo, como se fosse uma espécie de reparação. O que falar da teologia bíblica? Nós temos que ser muito cautelosos aqui, porque a teologia bíblica ela existe a partir da interpretação do texto bíblico. Embora existam várias correntes e propostas teológicas, a Igreja de Deus interpreta as Escrituras baseada no princípio sola Escritura. O princípio sola Escritura eu já expliquei, existem outros vídeos aqui no canal sobre esse assunto, mas a gente tem que entender que a Bíblia é a sua própria intérprete. A interpretação das Escrituras é feita dentro de um contexto gramatical, entende-se as palavras que são usadas, o sentido em que originalmente elas possuíam, tenta-se resgatar isso, e também a sua aplicação histórica dentro do cânon das Escrituras. Por isso que a gente fala de uma interpretação histórico-gramatical, ou como alguns têm dito mais modernamente, histórico-linguístico-contextual, envolvendo aí o aspecto da linguística, que são algumas nuances que vão além da própria gramática. O problema com as propostas revisionistas é que elas tentam relocar o sentido original do texto e reinterpretá-lo à luz da perspectiva de grupos sociais. Então existe a teologia negra, existe a teologia feminista, existe a teologia gay, e todas essas teologias, como a gente fala popularmente, tentam puxar a sardinha para o seu lado. Tentam interpretar a Deus e a sua verdade a partir de uma forma que se ajuste com aquilo que eles já pensam a priori. No livro Compreender as Escrituras, organizado por George Reed, existe um capítulo chamado Hermenêutica e Cultura, escrito por Lael Caesar. E nesse capítulo ele afirma o seguinte: a erudição idônea não abalará a autoridade moral da Bíblia, designando categorias nós e eles, em que somos vindicados em virtude do nosso gênero, raça ou prosperidade, enquanto eles estão condenados pelos seus. Em outras palavras, não é a cultura, seja ela qual for, a cultura dominante ou a cultura de minorias, que vai determinar o sentido da Bíblia. O sentido da Bíblia deve ser resgatado a partir do estudo sério, a partir da perspectiva hermenêutica fornecida pelo próprio texto. E eu já falei um pouco sobre hermenêutica e interpretação do texto em outros vídeos do canal, e eu vou deixar aqui linkados para que você possa assisti-los e ter uma noção um pouquinho mais a respeito desse assunto. Quando a gente fala de justiça social, a gente tem que perceber que a Bíblia também fala desse assunto numa perspectiva diferente daquilo que a gente vê muitas vezes na mídia ou vindicado por alguns grupos. Mas esse já seria um assunto para um próximo vídeo. O que você acha de tudo isso?
São assuntos polêmicos, assuntos contemporâneos, mas que devem ser discutidos para que a igreja não entre numa canoa furada, assumindo um papel que não é o dela. Afinal de contas, a prerrogativa da Igreja de Deus é pregar o reino, anunciar o juízo de Deus e mostrar para esse mundo em crise que há uma esperança além da revolução social, além das atitudes que podem ser tomadas. Muitas vezes a igreja tem sim que ajudar as pessoas que estão sofrendo, que estão sendo discriminadas, que estão padecendo algum tipo de necessidade. Mas a igreja também oferece um olhar além da sociedade, mostrando que Deus, em última instância, é que vai solucionar os problemas que existem nesse mundo. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Um forte abraço.